Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre a Emenda Constitucional 72, que trouxe novos direitos aos empregados domésticos. Neste bloco, vamos ampliar nosso debate a respeito das horas extras, não só para os empregados domésticos, mas para todos os trabalhadores. A nossa entrevistada é a presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, a Mata 3, juíza Jaqueline Prado Casagrande. Doutora Jaqueline, por que as horas extras são tão polêmicas e irregulares na questão do pagamento e acabam se transformando em ações, demandas muito grandes para a Justiça do Trabalho? Porque elas envolvem uma remuneração com um adicional para o empregado e também o fato de realizar horas extras exige mais da força física, da dedicação e do tempo do empregado que não pode cuidar da sua vida social, da sua vida particular. Então, é uma fonte constante de contradição e de discussão e de questionamento na Justiça do Trabalho. E o que a gente vê interessa tanto de um lado questões como outro, né? financeiras, tanto de um lado quanto do outro, quanto questão de saúde, de convívio social. Tem muitas questões envolvidas aí. De acordo com as ocorrências, elas não são reconhecidas, não são pagas, e quando são quitadas, são feitas de maneira parcial. Sim, temos, por exemplo, maus empregadores que não autorizam o empregado a registrar a real jornada cumprida, o horário correto de entrada e saída, os intervalos, exigem trabalho durante os intervalos, mas isso tudo depende da prova, do registro que é feito, da validade, da fidedignidade daqueles registros, daqueles controles que são feitos, e é por isso que é tão polêmico. Agora, para esclarecer, o trabalhador ele é obrigado a fazer hora extra e qual deve ser o tamanho dela? Na verdade, não existe uma obrigatoriedade. O empregado tem o dever de colaborar com o empregador no sentido de que a empresa se mantenha. Mas é óbvio que se ele tiver algum motivo para não cumprir essas horas extras, não haverá qualquer tipo de penalidade. Só que nós estamos tratando de seres humanos. Obviamente que se tiver um motivo de força maior, algum motivo relevante para a exigência dessas horas extras, é obrigação, sim, do empregado cumpri-las. Por quê? Porque daquilo depende haver ou não prejuízo para aquela empresa e não existe empregado sem empresa, né? Uns dependem dos outros. Então, esse dever de colaboração, ele tem, sim. Em caso de força maior, ele tem uma obrigação. Mas o dever de colaboração autoriza que sejam exigidas. Mas se ele não fizer, em princípio, não há qualquer tipo de punição que possa ser não há estabelecimento de punição na legislação. Por outro lado, se essa força maior, se a excepcionalidade passar a ser uma rotina, como é que fica isso? Toda semana? Se for habitualmente, né, a exigência habitual de horas extras, ele pode sim se recusar, porque ele pode ter outros compromissos da vida particular dele que tem importância também, tem que ser sopesado isso. Ele não pode ser obrigado a cumprir habitualmente uma sobrecarga de trabalho que, inclusive, faz mal à saúde do trabalhador, né? Quantas horas a mais essa hora extra pode chegar? A CLT, a legislação, só autoriza 2 horas a mais, ou seja, 8 horas normais e, no máximo, 2 horas extras. O que excede já está aviltando a legislação. Mas isso acontece. Muito na prática, né? Muito na prática. E o pagamento, ele deve ser feito 50%? Essa hora vale mais do que a hora normal, não é isso? Sim, se a hora extra vale 100, se a hora normal vale 100, a hora extra vale 150. Isso é o mínimo constitucionalmente determinado, porque a gente pode ter acordos coletivos que autorizam percentuais maiores. Até. Agora, domingos e feriados também tem outro tratamento. Domingos e feriados são pagos em dobro. Ou seja, uma hora vale 2, é isso? Uma hora vale 2 Muito horas. bem. Doutora Jaqueline, eu volto a esse tema daqui a pouquinho, interromper rapidamente a nossa entrevista para a senhora fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores do quadro Pensamento Literário, por favor. Eu resolvi não trazer um livro especificamente de literatura.
Considerando as minhas atividades na magistratura e agora na associação, eu tenho tido pouco tempo. Até porque a família exige e o trabalho mais ainda, a tendência é a gente se dedicar não só durante o período que está na associação, mas em casa também. Então, eu tenho gostado muito de livros de crônicas e um amor antigo meu é a gastronomia. Não que eu seja uma exímia cozinheira, mas eu tenho interesse por receitas, por modos de fazer, por dicas. Então, eu ganhei esse livro da minha filha e achei que é muito interessante. O Cinema Vai à Mesa. Por quê? Porque ele está aliando histórias e receitas, gastronomia e cinema. Além das receitas que são maravilhosas, de chefes renomados de todo o país, ele traz a indicação de filmes que são clássicos, que falam da gastronomia e da magia que a gastronomia exerce sobre os seres humanos, né? O ritual da alimentação em comum, em família, aquela comunhão. Muito interessante, eu espero que todos gostem desse livro. Uma boa indicação e de muito bom gosto. Bom, voltando ao nosso tema aqui, doutora Jaqueline, a respeito das horas extras, gostaria que a senhora esclarecesse para a gente algumas dúvidas no caso de caseiro e também de motoristas, né? De caminhões, de carga. E como é que fica essa situação? Como é que se contabiliza o tempo de cada um? Os caseiros estão na categoria dos domésticos. Geralmente o caseiro mora no sítio de lazer de uma família. Então, o grande questionamento é, como é que é? Ele vai trabalhar 24 horas? Não há lei que consiga fechar essa questão. Vamos ter que aplicar o bom senso. O tempo que esse trabalhador ficar à disposição do empregador é tempo de efetivo trabalho. É considerado e assim deve ser pago. Dentro da carga horária normal, que são 8 horas por dia, 44 por semana, são horas normais que deverão ser pagas. O que exceder vai ser hora extra. Mas o grande problema é como estabelecer esse limite do horário que ele efetivamente trabalhou ou não. Por isso que eu estou indicando essa sugestão que está em voga de serem feitas folhas em 2 vias, folhas de controle de ponto em 2 vias para um e para outro. Se é para o caseiro e para o motorista também. Para o motorista a mesma coisa, porque às vezes o motorista fica à disposição aguardando o seu patrão desenvolver alguma atividade, aguardando o retorno dele. Se ele está à disposição do empregador, aquele período deve ser remunerado, ou como hora normal ou como hora extraordinária. Depende de cada caso. Ou seja, no caso concreto é que vai ser verificada a questão do efetivo horário cumprido e das provas que serão produzidas em relação às alegações de parte a parte. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Jaqueline Prado Casagrande, que é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, a Mata 3. E falamos aí sobre as novidades trazidas pela Emenda Constitucional 72, com novos direitos para os empregados domésticos. E falamos também sobre hora extra. Doutora Jaqueline, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim e temos vários assuntos para ser interessantes a serem discutidos, mas a senhora fica convidada para um próximo programa. Muito obrigada a todos. Foi um prazer. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.